noite, muito bom dia, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre toda a sua casa. Eu sou o apóstolo Paulo Menezes e neste vídeo, bem rápido, eu quero hoje trazer uma breve reflexão sobre o pecado. E para isso eu irei utilizar alguns textos, claro, da Bíblia, para nós aqui meditarmos um pouquinho a respeito desse tema tão importante, pecado, ok? Mas eu quero pedir já que você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito neste canal, por favor, inscreva-se e também acione as notificações para que todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você possa acompanhar os vídeos que estarão sendo postados, ok? Eu também quero deixar na descrição deste vídeo, eu estarei deixando aí, eu vou deixar aí para você, na descrição do vídeo, eu vou deixar o número de um telefone, onde você que queira entrar em contato comigo. Apóstolo, gostaria de receber uma palavra, um aconselhamento, conhecer mais a respeito do ministério da Igreja Global Casa de Deus. Aqui na descrição do vídeo eu estarei deixando aí para você estarei deixando aí esse número, um WhatsApp para você acompanhar e interagir comigo, ok? Na descrição do vídeo eu estarei deixando aí o número do meu WhatsApp, também o meu Telegram, para você que queira falar comigo, ok? Muito bem, vamos então para a palavra. E antes eu quero dar início com uma oração e depois de refletirmos aqui sobre este tema, nós iremos então, eu vou orar em favor da sua vida. Então não saia daí, fique até o final do vídeo, acompanhe toda a ministração da palavra e também aguarde para receber a bênção e receber o seu milagre através da oração da fé que eu estarei realizando ao término desta ministração, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, eu te exalto. Teu nome é digno de toda a adoração. Ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Abençoa mais este momento em que nós estaremos falando a respeito de um tema tão importante. Seja o teu Espírito a estar conduzindo e a ministrando. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, a palavra então e o tema então é pecado. Ok? Nós vamos usar para falar sobre este tema, nós vamos usar uma leitura, vamos fazer uma leitura em cima de um texto básico. O texto base para isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se você pode pegar aí a Bíblia, pegue aí a Bíblia e abra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Assim diz a palavra do Eterno, do Poderoso de Israel. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? O tema então é pecado. E segundo diz Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, ele fala que para o pecado existe um pagamento, existe um salário. Este salário, a cobrança é a morte para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Então, o que é, na prática, basicamente, o que é o pecado? O pecado, segundo está em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o pecado e a prática dele, segundo diz 1 João, capítulo 3, versículo 4, que isto é o transgredir a lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Primeiro, o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Segundo, é qualquer desobediência da lei divina. Qualquer que seja a desobediência às leis divinas, isto é pecado. Qualquer que seja. 3. O pecado é rejeitar, observe isso. Primeiro, o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Segundo, o pecado é qualquer desobediência da lei divina. 3. É rejeitar a salvação oferecida por Deus. E 3, você viu aí. 3. É rejeitar a salvação oferecida por Deus. Basicamente, podemos classificar, observe isso, basicamente nós podemos classificar o pecado em 2 grupos. O primeiro deles é o pecado consciente, aquele que sabidamente, aquele que claramente, aquele que conscientemente nós fazemos, sabendo que é errado, sabendo que isso é transgressão, sabendo que isso é mal, mas ainda assim, mesmo assim, nós praticamos. Então, dividimos aqui o pecado basicamente em 2 grupos: o pecado consciente e o pecado inconsciente. O pecado consciente seria, então, quando pecamos sabendo que estamos pecando. Este é o pecado consciente. E o pecado inconsciente. O pecado consciente é quando nós pecamos sabendo que estamos pecando. É a escolha consciente pelas coisas erradas. Escolhemos conscientemente as coisas erradas. Isto é o pecado consciente. E o outro grupo, o pecado inconsciente, é quando pecamos sem saber que estamos pecando. Agimos de maneira inconsciente e quando percebemos, o erro já foi cometido, o pecado já foi concretizado, e mesmo que inconsciente, mas não deixa de ser o pecado. A consciência e as consequências do pecado, nós lemos em Romanos capítulo 6, que as consequências, o que vai gerar o pecado, o que o pecado gera, a consequência dele, seja consciente ou inconsciente, a consequência do pecado. Primeiro, a morte. É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E depois é a separação do homem, do ser humano, do seu Criador, da criatura e do seu Criador, ou seja, o Eterno, Deus, Jeová dos exércitos, Adonai, Elohim, o El Shaddai, o Deus poderoso. O pecado, além de gerar a morte,
segundo está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado, o resultado do pecado, as consequências do pecado é a morte. Nós temos também aí, como consequência do pecado, a separação do homem de Deus. Isaías 59, versículo 2, em Isaías 59, no versículo 2, assim diz a palavra do Senhor, Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, aqui, como consequência do pecado, é o apartar o homem de Deus. Primeira consequência do pecado é a morte. Porque o salário, o pagamento, o resultado, a consequência do pecado, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, que é o tema desse nosso breve estudo, o salário, o resultado é a morte. E como consequência também, pelo pecado, pelo ato do pecado, mesmo consciente ou inconsciente, é a separação do homem de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado também como consequência do pecado, além da morte, além da separação, tem também a questão da escravização do homem. O pecado, ele escraviza o ser humano. O pecado, ele escraviza o homem. E replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele, observe isso, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, vamos lá para João, Evangelho de João, João capítulo 8, glória, João capítulo 8, aleluia, bendito seja o Deus de Israel. João capítulo 8, versículo 34 de João 8. Aleluia. João 4, versículo 34. João capítulo 8, corrigindo, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo, é bom frisar isto, ok? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo. Esta versão fala isso, mas em outras versões fala de escravizar. É escravo, é servo do pecado. O pecado, ele aprisiona, o pecado, ele escraviza, o pecado, ele domina. Então, o pecado, como consequência, ele gera morte, o pecado, ele separa o homem de Deus, e o pecado, ele escraviza o ser humano. Ele escraviza o ser humano. João 8, versículo 34. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a conclusão dessa pequena reflexão sobre o pecado é que Jesus, ele ama o pecador. E o amor de Deus pelo pecador, o amor de Deus em favor do pecador, está descrito muito claramente também no Evangelho de João, em João capítulo 3, este versículo é muito conhecido. Em João 3, o versículo 16, assim diz a palavra do Eterno: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda uma coisa, este é o amor de Deus revelado no seu Filho Jesus Cristo em favor do pecador. Algumas pessoas podem dizer, mas apóstolo, eu posso beber uma cervejinha aí para a igreja? Claro, você pode, você não poderá entrar nos céus. Algumas pessoas dizem, mas acontece que uma relação, eu não sou casado, e aí eu tenho uma relação, eu tenho um namoro, e aí eu pratico isso, pratico aquilo. Eu posso, você pode, você só não poderá morar no céu. Porque o pecado, ele aparta o homem, o ser humano de Deus. Você pode contar de vez em quando uma mentirinha. Pode. Uma mentirinha, uma mentirona. Você pode, você só não poderá viver no céu. Lamentavelmente. Então eu quero com esta palavra e com essa breve reflexão dizer para você, abandone o pecado, abandone a prática do pecado, deixe a imoralidade, deixe os vícios, deixe tudo aquilo que você sabe que é contrário às leis de Deus, porque nós já vimos aqui que o pecado é a transgressão de tudo aquilo que é relacionado às coisas de Deus. Então, você até pode fazer, você só não poderá morar no céu. Isso não poderá. Então, para que você possa passar a eternidade nos céus, gozando da alegria de uma vida eterna, abandone o pecado, deixe tudo aquilo que você sabe que tem feito, inclusive conscientemente, e que isso desagrada a Deus e que é contrário às leis de Deus. Volte para Ele e assim você poderá retornar a uma comunhão com o Deus poderoso de Israel. Eu quero orar agora por você neste momento e eu quero pedir que você já pegue aí um copo com água. Nós vamos orar, vamos apresentar agora esse copo com água, pedindo ao Deus de Israel para que Ele venha santificar. E ao beber desta água você receba a sua bênção, receba a sua vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar nesse instante, pega aí, eu vou esperar você pegar aí o copo com água. Onde você estiver agora, pegue aquela peça de roupa, fotografia, o documento, aquilo tudo que for pertinente, aí é um familiar seu, e oremos ao Deus de Israel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, eu te glorifico, te exalto, tu é digno de toda adoração, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Pai querido e Pai amado, perdoa todas as minhas falhas, perdoa todas as minhas transgressões, iniquidades, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que não procede, meu Deus, de ti, tudo aquilo, meu Deus, que afasta e me distancia de ti, arranca de mim, me purifica, me limpa. Tira de mim, Senhor meu Deus, todas as transgressões, as iniquidades, aquilo, meu Pai, que eu tenho feito consciente ou inconscientemente, e isso de alguma maneira tem te desagradado, isso tem afastado, Senhor meu Deus, o seu olhar para mim e encobre a tua face, Pai, perdoa, Pai, limpa-me, tira tudo aquilo que te desagrada. Senhor, também faça isso em relação a esta pessoa que agora reconhece que o pecado tem afastado ela do Senhor e tem levado ela e conduzido ela à morte, a morte espiritual. Essa pessoa, meu Deus, que não é mais respondida pelo Senhor por causa de tantas iniquidades, tantas transgressões, os pecados que ela tem praticado, e que isso tem feito com que o Senhor, como diz a tua palavra, não, a tua mão não está encolhida, teus ouvidos não estão fechados, mas são as nossas iniquidades, as nossas transgressões, é que nos afasta do Senhor. Pai, limpa este ser, toca na vida dele, remove o mal, a miséria, o fracasso, a derrota. Toca, meu Deus, naquele que está enfermo, no que está doente.
Levanta o abatido, o acamado, aquele que foi desenganado pela medicina, aquele que a ciência diz que não há para ele mais solução alguma, não há mais recurso, ele já bateu em todas as portas, já buscou todos os meios para solucionar os problemas e absolutamente nada veio em resposta. Senhor, quebra a força do mal, da miséria, do fracasso, quebra a força de toda a força, Senhor meu Deus, das trevas, todo maquinar, todo agir, toda a obra, meu Deus, que vem contrária a esta vida, em nome de Jesus Cristo, obra de magia negra, de feitiçaria, tudo aquilo que é feito, palavra rogada, oração, roubo contrário, seja anulado, seja desfeito. Pai, toca nos ossos, nos nervos, restaura a saúde, o vigor, levanta, meu Deus, abatido, quebra a força de toda a opressão maligna, de todo sentimento de fracasso, de derrota, todo espírito, meu Deus, de fracasso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a síndrome do pânico, meu Deus, os transtornos bipolar, são, Senhor meu Deus, as doenças psicossomáticas e psicológicas que têm afetado a mente e o emocional dessa pessoa. Senhor meu Deus, toca agora e desfaça o poder, meu Deus, dessa síndrome do pânico, meu Deus. O terror tem se aproximado dessa pessoa, e a depressão, a angústia, a tristeza, transtorno bipolar, bate em retirada, saia, abandona a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, santifica esta água, unge com o teu poder, e todo aquele que dela beber, receba o milagre, a cura, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Beba com fé e receba o teu milagre no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Maravilha, glória a Deus, glórias a Deus. Amém, queridos? Então, você que está aqui, você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se neste canal, ative as notificações e escolha a opção todas, porque todas as vezes que um vídeo novo for postado, você será comunicado deste novo vídeo que estará sendo postado. Amém? Eu sou o apóstolo Paulo Menezes. Aqui na descrição deste vídeo eu estarei deixando aí o meu WhatsApp, também o meu Telegram, para você que queira entrar em contato comigo e saber mais a respeito desta obra, você que deseja receber uma oração, você que deseja receber um acompanhamento, um aconselhamento e saber sobre a Igreja Global Casa de Deus, você, através deste número que eu irei deixar na descrição do vídeo, você poderá falar comigo, tá bom? Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Fique na paz. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o teu gostei, tuyo me gusta, e assim ajudar este canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o apóstolo Paulo Menezes. Graça e paz, shalom, shalom, e até o próximo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.